Fala aí, rapaziada do Sem Bizu, bom dia. Ontem eu fiz o desafio do The King of Fight, tava aqui tomando um gelinho também, então acabei dormindo. Preparei o material para os senhores, né? E para mim também, porque estudar é vencer, nunca é demais. E acabei dormindo. Então agora de manhã nós iremos realizar uma prova, né, de sargento aqui ao vivo, né, comentando questões. Eu vou fazer realmente, só acho que eu tenho certeza, acho que eu tenho dúvida, eu não vou comentar, né, porque o objetivo do projeto Sem Bizu é dar uma base sólida para você dar uma resposta rápida, segura e baseada na apostila, baseada num conhecimento técnico específico. Aquelas questões que geram dúvidas, né, você vai enxergar, olhar ali na direção de como resolvê-la, mas o objetivo aqui é mostrar para os senhores a base sólida e também mostrar as resoluções das questões de forma direta e imediata. O que eu vou usar aqui é o método CCA, certo? Que é o que eu comentei lá, do conhecimento, comparação e aplicação, né? Se eu tenho conhecimento, a definição, faço a comparação com o enunciado da questão e consigo enxergar, eu vou aplicar e achar a resposta certa. As questões mais rebuscadas, elas são do método ASA, que eu falei, que é análise mais síntese, né? Para gerar uma aplicação, né? Aí essas questões aí, elas já são conglomerados de definições, envolve que você tenha um conhecimento um pouco mais específico ou técnico da situação. Então aqui eu vou peneirar as questões para resolvê-las usando o método CCA, ok? Se você tem dúvida o que é o método CCA e o que é o método ASA dentro do Sem Bizu, dá uma olhada aí no vídeo correspondente que eu vou deixar aqui nas descrições, nas definições aqui embaixo, né? Então vamos lá. Se vocês... Isso, como eu tô botando a câmera aqui, vocês vão me chamar de louco. Vou mostrar pra vocês, ó. A garrafinha, o apontador e a TV. A garrafinha, a de sumos, parceiro. Artigos militares. A de sumos, aqui estamos. Dá zoom aqui. Beleza. Subir um pouco, né? Dá mais um zoomzinho aqui para dar uma aproximada melhor. Aí, ficou bom. Então, pessoal, a primeira pergunta tá meio tortinha aí, né? Eu vou dar uma subida aqui na página um pouco. Essa é a prova de... Que prova é essa? Essa é a prova de 2011, né? A prova que eu abri aqui é aleatória. Então vamos lá. Deixa aqui para ler. Manter um enfermeiro disponível na estação e um oficial com a função de oficial de segurança é um aspecto que deve ser observado durante. Primeiro, palavra-chave aí. É um aspecto a ser observado durante. Se eu tenho um enfermeiro numa estação e um oficial de segurança, eu tenho uma faina, né? Eu tenho uma tarefa ali específica sendo cumprida, né? O enfermeiro é para ficar sobre aviso, para prestar um primeiro socorro, né? De forma rápida e imediata, conduzir o militar para uma enfermaria de combate, ou até prestar o socorro ali estancando um sangramento, se o cara tiver uma parada cardíaca, usando o DEA, né? O DEA portátil, para poder reanimar o cara, né? Enfim, o enfermeiro está ali para prestar ali um primeiro socorro, rápido e imediato. E o oficial está ali para poder ser o encarregado daquela faina, né? E prover os protocolos aí a serem cumpridos. Isso é uma faina, ok? Mas em que tipo de faina? Faina de reboque? Faina de reboque envolve o pessoal do mestre, né? Então, da primeira ou segunda divisão, quem for de fragata aí sabe, né? Então, não é. Faina de embarque e desembarque do prático.
Essa faina aí também é o pessoal do mestre. Montar a escada do prático, aí o oficial recebe o prático com honra de porta-voz e conduz ele até o comandante, até o passadiço, para ele dar os rumos seguros para a entrada do canal. Faina de transferência no mar. Transferência no mar. Vai montar a linha entre os navios, botar a cadeirinha. Também não acho que seja, porque é o pessoal do mestre. Transferência de carga leve ou carga leve é o pessoal MR. DM, detalhe especial para o mar. No DM não fica o enfermeiro, né? Tudo bem que fica o oficial, o encarregado da primeira e segunda divisão, mas eu não acho que seja essa também não. Agora, faina de recolhimento do homem ao mar. Se eu tenho um afogado, eu vou precisar de um enfermeiro, né, para poder prestar os primeiros socorros, e também vou precisar do oficial para dar as diretrizes ali, né, os protocolos a serem cumpridos por cada militar segundo a sua função específica. Pessoal, essa que eu falei é o método CCA, né, conhecimento comparação. Eu estou com o conhecimento que eu tenho das definições, eu estou comparando com o que ele está me propondo, eu ficaria em dúvida entre a A e a D, porque uma faina de transferência no mar entre navios pode ocorrer um acidente grave, né? Os navios podem se chocar, um próprio militar ali que está no cabo de leva, né, ou no cabo de distância, o cabo pode agarrar na perna dele, ele pode cair na água. Então, também é uma faina que envolve o enfermeiro, o oficial de segurança. Mas a faina de recolhimento do homem ao mar é uma faina que ela é até porque se é um homem ao mar, ele é um afogado, né? Ele é alguém que caiu pela borda e está ali fazendo uma permanência ali, uma sobrevivência com aquela questão da flutuação. Então essa é uma questão que eu ficaria em dúvida entre a A e a D, mas na dúvida eu marcaria a A, é a mais completa. Como é denominada a sucessão de comandos vinculado a um comando superior, por subordinação militar em ordem imediata e direta. Isso aí, pessoal, é a organização básica da Marinha, né? Isso aí, no caso, é uma definição, né? Como é denominado? Aí, beleza. A sucessão de comandos vinculados a um comando superior, por subordinação, por ordem imediata e direta, é um comissup, né? Não é uma cadeia de comando, não é ordem de precedência, não é SD aí que como a PEN, não é, com certeza não. E hierarquia também não, né? Hierarquia é rigorosa, rigorosa observância ali das leis de regulamento e disciplina. Hierarquia é a divisão entre postos e graduação numa determinada força armada. Então, esse aí é B. Processo que consiste em influenciar pessoas, no sentido de que ajam voluntariamente em prol dos objetivos da instituição. Olha, isso aí também é uma definição mista. A primeira parte já é a definição, né, que é liderança. Liderança é o processo de influenciar pessoas para que elas ajam em prol do bem comum, né? Processo de influenciar pessoas. Agora, em prol do objetivo da instituição. Chefia? Não. Autocracia? Não. A autocracia é um estilo de liderança e chefia é uma função, né? Democracia é um estilo de liderança. Liderança? Sim. Axiologia? De verdade eu nem lembro o que é axiologia. Então eu marcaria a letra D, liderança. Bem, pessoal, é a doutrina de liderança da Marinha, que fala sobre liderança, é o lema 137, tá? Para quem tiver alguma dúvida,
Vou voltar aqui, para quem tiver alguma dúvida sobre isso. Eu peço aos senhores que estão vendo o vídeo que deem pause, copiem as perguntas, né, se achar necessário, e tente responder, né? Lembrando, eu estou respondendo as perguntas usando o método CCA. Depois vocês podem voltar aí no canal e ver. Qual documento deve tramitar exclusivamente no âmbito interno da Marinha e restringir-se ao caso se fizer necessário desencadear ações consecutivas? Bem, esse é NODAM, pessoal. SGN 105, né? Ele está perguntando em qual documento? Exclusivamente no âmbito interno, ou seja, um ofício pode circular no âmbito interno, ofício externo já não é. Esse aí é o totalmente errado, né? Comunicação padronizada, memorando, despacho, a gente já eliminou uma errada. A B não é, em hipótese nenhuma, né? Restringindo ao caso de que, se fizer necessário, desencadear ações consecutivas. Uma comunicação padronizada, eu vou pedir algo a alguém, né? Uma CP, eu estou no OM e vou solicitar algo para outro OM, né? Por exemplo, quem faz um crachá, se eu sirvo na OMX, eu quero fazer o crachá, se meu OM está localizado num complexo, eu vou ter que fazer uma comunicação padronizada para a divisão de segurança daquele determinado local para fazer o meu crachá. Então, porra, não é. Ficaria em dúvida entre memorando e despacho, mas como ele fala desencadear ação consecutiva, acho que é um despacho, cara. Letra E, entendeu? Aqui. Na Marinha do Brasil, o termo desamarrar está relacionado com quais opções abaixo? Desamarrar. Isso aí são tradições navais, né? Linguagens marinheiras. Sinceramente não lembro. Não vou aqui cartear porque eu não lembro. Mas deixa eu ver das opções ali. Soltar as espias do cais. Isso é uma desatracação, né? Largar a boia. Não sei, seria, porra, lançar a boia. Suspender recolhendo a amarra. Desencostar do cais, atracar no cais. Eu acho que, pelo contexto, eu acho que é a letra C, mas eu não tenho certeza. Mas aí essa, ou botaria um pontinho do lado, ou marcaria no achismo mesmo. Letra C. Para obter o máximo de prontidão para os sistemas de sobrevivência do navio, o comandante deve estabelecer qual condição? Zulu. Bem, Yankee, X-Ray e Zulu, né? Essas são condições de fechamento de material para o navio manter a máxima estanqueidade à água. Que a estanqueidade é a capacidade do navio manter o fluido na sua parte exterior, aumentando assim a sua reserva de flutuabilidade. Isso aí é CAV, né? Isso aí tem a ver também com pós de combate, condição 1, 2 e 3, Zulu. Nem precisa pensar muito. Não tem nem também o que explicar muito não. Agora, os documentos de interesse da Marinha conforme estabelecida pelo... pessoal, isso aí é basicona também, parceiro. Essa aí é boa, hein? É NODAM. Isso aí é NODAM. Isso aí é grupo de documentos. Vou até subir um pouco para ler melhor a pergunta. Bem, pessoal, os documentos de interesse da Marinha, conforme estabelecido em portaria do comandante, que aprova diretrizes sobre a documentação da Marinha, estão enquadrados nos seguintes grupos: documentos administrativos, documentos operativos, publicações e especiais, né? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Só existem dois tipos de documentos, né?
físico ou digital. E desses tipos, eles podem ser enquadrados em grupos, né? O que nós estudamos para a prova é a subdivisão dos documentos administrativos, que eles se dividem em documentos normativos, de correspondência e declaratório. Correspondência, normativo e declaratório é uma subdivisão dos documentos administrativos. Então, como ele só está perguntando aí os grupos, com certeza são especiais, porque normativo, correspondência e declaratório já não é, que é uma subdivisão dos documentos administrativos. Documento eletrônico é uma espécie, não, como é que eu falaria? É uma modalidade de documento. Então, o grupo é especiais, né? Não tem como. Essa aí, 8. São âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, ambiente de estima e confiança sem prejuízo ao respeito mútuo. Isso é ciclo hierárquico. Deixa eu só ver definições, tá, pessoal? Eu estou usando o método CCA. Ciclo hierárquico. Estatuto dos Militares. Essa definição direta. Se você não sabe, eu não sei, não li o Estatuto dos Militares, não vi isso aí em Organização Básica da Marinha, não vi isso aí em legislação militar, que eu estudei para a prova, não sei. Cara, você pega as palavras-chave ali, âmbito de convivência, mesma categoria, espírito de camaradagem, ambiente de estima, sem prejuízo ao respeito mútuo. Graus hierárquicos. Graus hierárquicos é como são os postos e graduações. Antiguidade é ali o grau atingido pelo militar, né? Se for da mesma graduação, quem entrou primeiro, ou se for da mesma turma, quem tirou a maior nota. Postos é referente aos oficiais, graduações é referente às praças, né, dentro das divisões hierárquicas. E os círculos hierárquicos engloba tudo isso, né? Porque o marinheiro, mesmo sendo mais moderno, ele pertence ao ciclo de cabos e marinheiros. Os sargentos são divididos em 2 ciclos. Ciclos de segundos e terceiros, aí depois tem o ciclo de primeiros e suboficiais, né? Mesmo assim, eles podem conviver ali no rancho, navegando juntos, né? Desempenhando funções diferentes no mesmo espaço, e ainda assim existe o respeito mútuo. Não tem nem o que falar também. Colete salva-vidas de flutuabilidade permanente, né, que são os coletes de paina. Ele já diz aí, isso é uma definição de colete de paina, né? Devem ser utilizados em que tipo de atividade quando o navio estiver no mar? Bem, pessoal, essa é uma pergunta, que é impossível o cara de errar. Se o navio está no mar, fazendo uma travessia, eu tenho que usar o colete salva-vida aonde? Se eu vou fazer uma faina na popa, se eu vou fazer uma faina na proa, se eu vou fazer uma faina em convéses abertos, né? Porque se eu cair na água, o colete vai permitir que eu tenha uma flutuabilidade positiva, né? Para ficar visível, o colete é laranja, então eu vou ficar visível, o vigia vai me ver, o navio vai guinar e vai fazer a manobra de reboque, né? De reboque não, de transporte de náufrago. Letra B. Vou usar colete salva-vidas na praça de máquina? Pelo amor de Deus, né? Um grupo que tem o propósito de prestar auxílio de pessoas ou material para combate a qualquer avaria em outro navio, em porto, instalações de terra, denominado. Isso é CAV, pessoal. Camaleão 1201, 1202. Aqui no caso é uma equipe específica, né? Eu tenho equipe de suporte Alfa, equipe de suporte Bravo, equipe de remoção de escombros, que é a turma de serviços gerais, e eu também tenho o grupo de salvamento e destruição do navio,
E eu tenho o grupo de socorro externo, né? O grupo de socorro externo são militares da equipe de suporte Alfa Bravo, ali também tem equipe de escoramento, que as fainas de cabe em navio, né, apesar de ter muitas definições, né, de equipamentos, até mesmo da natureza do fogo, essas coisas, ela só se baseia em duas coisas: prevenir incêndios, prevenir e combater incêndios ou alagamentos, né? O socorrista ali faz parte do CAB? Faz. Alguém prestando o combate ali, a avaria, pode cair, se machucar, e pô, o quê? Vai fraturar uma perna, né? Se cortar com algo, então o socorrista está ali para conter hemorragia, fazer o transporte do ferido para a enfermaria de combate, mas não viajando muito em cima da questão. Grupo de socorro externo, letra A, que é um grupo, cada OM tem a sua, né? E tem a bolsa do socorro externo, já são materiais separados. Tocou, pega a bolsa e vai. Tocou o quê? Incêndio ou alagamento? Pega a bolsa respectiva e prepara a equipe e vai. Letra A. Deixa eu ver essa aí agora. Deixa eu ver se está dando para ler. Tá dando para ler na moral. Diversos tipos de embarcações miúdas podem ser encontrados. Isso aí é arte naval, né? Em parte de embarcações miúdas, né? Arte naval ou marinharia? É marinharia. Embarcações miúdas é marinharia. Característica específica de acordo. Ah, tá. Primeiro, outra coisa, pessoal. Porra. Você vê que da palavra diversos até o ponto, até específico ali, né? Ele contou uma historinha que não vai adiantar de porra nenhuma para fazer a questão, para a tomada da decisão. Isso é um conhecimento sobressalente para você perder tempo lendo a questão. A verdadeira questão começa a partir do ponto. Então, usando o método CCA e realmente entendendo a matéria, você já responde de forma rápida, porque você descarta esse tipo de definição sobressalente, que não vai ajudar em nada. De acordo com a classificação das embarcações miúdas, qual é aquela? A motor, vamos ver o que não é a motor. Pô, Escalé não é a motor, Chalana não é a motor, Lancha é a motor. Balsa salva-vida também é a motor, vamos lá. Qual é aquela motor? De maior porte, construção mais resistente, casco reforçado, para suporte de peso e esforço, propulsão mecânica, balsa salva-vida. Daí, Escalé não tem motor, é remo. Chalana não tem motor, é remo, que é aquela embarcação que os marinheiros usam para fazer a linha d'água e descer no pintar o costado de baixo, né? Balsa, eu entendo que essa balsa aí é aquela de sobrevivência no mar, aquela balsa inflável, né? Que parte a partir do casulo com ampola de CO2. Agora, a balsa salva-vida é aquela laranja que tem um motor de popa que pode alcançar até 5 nós, não lembro agora se é 5 nós ou 5 km por hora, mas é aquela balsa laranja, né? E ela tem casco reforçado porque ela é lançada, né? Então ela cai de uma altura de 8 metros, 6 metros, dependendo do convés do navio, né? Então, pô, isso aí também, letra C. Lembrando, pessoal, essa questão, assim como essa questão tem aquela definição sobressalente no início, para fazer você perder tempo, né? Essa é a verdade. Existem outras questões que às vezes o cara vai botar um texto de um palmo de folha. Quando é questão assim, cara, eu nem leio no início. Eu deixo para responder por último, né? Que aí fica mais fácil. Vamos lá, de novo. Com relação à Revolução Industrial, que elemento inteiramente novo... Aí, não, isso aí já é história. Isso aí é história... História naval? Ou é história moderna? Pode se classificar como os dois, tá, pessoal?
Porque Revolução Industrial é história moderna, né? Todo mundo sabe que a gente vive na história contemporânea, tá? Então, com relação à Revolução Industrial, que elemento inteiramente novo ao ser adotado na Grã-Bretanha foi capaz de desenvolver um sistema de propulsão substituindo a relação de trabalho em estruturas sociais no cenário respectivo sobre os meios navais. Bem, pessoal, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial foi o descobrimento do carvão mineral para gerar energia, né? A segunda Revolução Industrial foi o descobrimento da eletricidade, né? Para melhorar a condição de vida. Mas aí no caso, deixa eu ver, substituir as relações de trabalho, as estruturas sociais e o próprio cenário mundial com relação à Revolução Industrial. Então, tipo assim, energia nuclear não é, telefone não é, moeda não é, máquina e eletricidade. Então, eu ficaria em dúvida entre essas duas. Ao ser adotado da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha ali na parte, fica ali na Europa, né? Que foi onde ocorreu a primeira e segunda Revolução Industrial também, substituindo. Sistema de propulsão. Sistema de produção. Eu li errado. A máquina. Máquina tem a ver com produção. Eletricidade é um meio que a máquina vai poder ser utilizada. Mas aí eu falaria máquina, letra C. Caso você não concorde com alguma das respostas que eu estou falando, nos comentários você pode deixar a sua opinião, né? O intuito aqui é ajudar e crescer com conhecimento, né? Como é denominado o corpo de um navio sem mastreação ou aparelhos acessórios ou qualquer outro arranjo? Não um tipo de navio. Pode ser casco. Carena não lembro o que é. Bojo muito menos. Bem, então eu ficaria em dúvida entre superestrutura e casco, mas eu chutaria casco, né? Que denominação recebe um comandante de navio quando nele embarca o comandante da força naval? Bem, pessoal, isso aí é o seguinte. Vamos supor, né? De acordo com a hierarquia militar, quando embarca um comandante mais antigo do que o comandante daquela unidade, do navio no caso, né? O comandante ele tem que ceder o seu camarote, né, para o comandante mais antigo. E no caso, isso se tratando de um comandante de força, né, naquele momento o comandante daquele navio vira capitão de bandeira, né? Não é comandante mais antigo, né? Porque, que denominação recebe um comandante de um navio quando nele embarca o comandante de uma força naval? Ou seja, o comandante do navio vai receber o comandante mais antigo, né? Então ele não vai receber a denominação de comandante mais antigo. Apesar dessa palavra, comandante mais antigo, fazer parte da lógica do pensamento, né? Como é que o comandante do navio, que é mais moderno, vai receber o mais antigo e vai receber o título de comandante mais antigo? Não existe, está errado. Mas isso aí é uma maldade, porque apesar disso aí ser uma coisa nada a ver com a definição em si, ela faz parte da mecânica, da lógica do pensamento para você chegar à resposta. Então, para um cara que estudou pouco ou estudou com um bizu ali e ficou com alguma dúvida, com certeza ele marcaria capitão de longo curso, pessoal. Capitão de longo curso é a hierarquia da Marinha Mercante, né? Segundo oficial de náuticas,